Passou-se. Não quero tocar na sua mão. Quem é você? O salão estava cheio de luzes, câmeras e pessoas importantes. Um evento corporativo fechado, organizado para celebrar uma nova fase de investimentos em tecnologia e marketing digital. Influencers, executivos e convidados estratégicos circulavam com taças na mão e sorrisos treinados. Para muitos, aquilo era apenas mais uma noite de networking. Para ela, era uma oportunidade de reforçar sua imagem. A influencer havia sido convidada como rosto de campanhas recentes. Estava acostumada a entrar em ambientes assim com a sensação de pertencimento absoluto. Vestia roupas caras, maquiagem impecável e carregava a confiança de quem acredita que o mundo gira ao redor de sua presença online. Enquanto conversava com outros convidados, um assessor se aproximou e pediu que ela fosse apresentada a um dos principais nomes da noite. Disse apenas que se tratava de alguém muito importante para a empresa. Ela concordou, sem muita atenção, mais preocupada com quem estava filmando do que com quem iria conhecer. O homem se aproximou com calma. Vestia um terno simples, elegante, sem ostentação. Tinha postura firme, olhar tranquilo e um sorriso educado. Estendeu a mão naturalmente, como quem já fez isso milhares de vezes em ambientes corporativos. A influencer olhou para a mão dele por um segundo a mais do que seria normal. Seu sorriso congelou. Ela fez um movimento discreto para trás e fingiu ajustar o cabelo. Em vez de retribuir o gesto, virou-se levemente para a câmera próxima e comentou algo inaudível, rindo de forma forçada. O clima mudou. O homem recolheu a mão sem demonstrar surpresa. Apenas manteve a postura e assentiu com a cabeça, educado. Algumas pessoas ao redor perceberam. Outras fingiram não ver. A influencer seguiu conversando como se nada tivesse acontecido, mas o desconforto pairava no ar. Minutos depois, ela comentou com uma amiga, em tom baixo, mas suficiente para ser ouvido por quem estava próximo, que certas pessoas não sabiam se portar naquele tipo de evento. O olhar dela foi rápido, mas direcionado. O recado estava dado. O homem ouviu. Não reagiu. Ele apenas se afastou, caminhando em direção a um grupo de executivos que o cumprimentaram com respeito. A influencer não percebeu. Ou não quis perceber. Naquela noite, ela acreditava que tinha total controle da narrativa. Não sabia que aquele pequeno gesto, a recusa silenciosa, carregada de preconceito, já tinha sido notado por quem realmente importava. Algum tempo depois, o evento entrou na fase de discursos. Um dos organizadores subiu ao palco e começou a agradecer parceiros, investidores e lideranças estratégicas. A influencer, distraída, mexia no celular, respondendo mensagens e postando stories cuidadosamente editados. Então, um nome foi anunciado. O mesmo homem que ela havia ignorado minutos antes foi chamado ao palco. O apresentador destacou sua trajetória, falou sobre liderança, visão de futuro e impacto direto no crescimento da empresa. Mencionou, com clareza, que ele era o CEO do grupo responsável pelos maiores contratos de marketing e patrocínio daquele ano. A influencer levantou os olhos lentamente. Reconheceu o rosto. O terno. A postura. A mão que havia sido recusada. Um frio percorreu sua espinha. Enquanto o CEO começava a falar, o ambiente inteiro se voltou para ele. A atenção era total. Sua fala era firme, articulada e segura. Ele agradeceu à equipe, falou sobre responsabilidade social, diversidade e a importância de construir marcas que respeitem pessoas, não apenas números. Cada palavra parecia ganhar um peso diferente para quem havia cometido o erro minutos antes. A influencer tentou disfarçar. Sorriu. Aplaudiu. Mas por dentro, o pânico crescia. Ela começou a se lembrar de contratos recentes, campanhas milionárias e reuniões em que aquele nome aparecia, mas nunca com um rosto associado. Nunca com uma presença tão direta. O CEO encerrou o discurso sendo aplaudido de pé. Ao descer do palco, foi cercado por executivos, investidores e convidados importantes. A influencer pensou em se aproximar, corrigir o gesto, fingir naturalidade. Mas algo a impediu. Talvez o orgulho. Talvez o medo. Ela optou por não ir. Pouco depois, recebeu uma mensagem de sua assessora. Precisamos conversar amanhã cedo. Não havia emojis. Não havia explicações. Naquela noite,
Ao chegar em casa, ela tentou dormir. Não conseguiu. A cena da mão estendida se repetia na mente, agora acompanhada do nome, do cargo e da posição que ela ignorou por puro preconceito. O problema é que o erro não tinha sido privado. E o CEO não estava sozinho quando aconteceu. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar cedo demais. Mensagens, e-mails, ligações perdidas. A assessora foi direta. O comportamento da noite anterior havia sido reportado internamente. Pessoas do evento haviam comentado. Vídeos curtos circulavam em grupos fechados. Nada viral ainda. Mas estava a caminho. O CEO havia solicitado uma reunião com a equipe de marketing. Não para exigir desculpas. Não para expor ninguém publicamente. Mas para revisar parcerias. Todas. A influencer tentou se antecipar. Gravou um vídeo privado, pedindo desculpas genéricas, falando em mal-entendido e interpretação equivocada. O vídeo não foi respondido. Horas depois, veio o comunicado oficial. A empresa estava suspendendo temporariamente todas as campanhas associadas à imagem da influencer, enquanto avaliava alinhamento de valores. Temporariamente. Mas o recado era claro. Marcas parceiras começaram a se afastar. Algumas em silêncio. Outras com notas públicas falando sobre compromisso com diversidade e respeito. Seguidores perceberam a mudança. Comentários surgiram. Perguntas começaram a ser feitas. Ela tentou controlar os danos com stories emocionais. Disse que estava sendo atacada injustamente. Falou em cancelamento. Mas algo não encaixava. O público já tinha visto vídeos curtos do evento. Não havia edição. Não havia contexto que justificasse. O CEO, por sua vez, manteve silêncio público. Não fez postagens. Não concedeu entrevistas. Mas internamente, deixou claro, não se tratava apenas de um aperto de mão recusado. Tratava-se de um padrão. De um gesto que revelava muito mais do que palavras poderiam esconder. Dias depois, o contrato principal foi oficialmente encerrado. A influencer perdeu o patrocínio que sustentava grande parte de sua estrutura. Equipe reduzida. Projetos cancelados. Convites sumiram. Ela começou a entender que algumas portas, quando fechadas, não voltam a se abrir apenas com pedidos de desculpas ensaiados. Sem os contratos, sem o mesmo alcance, a influencer passou a enfrentar um silêncio novo. O algoritmo já não favorecia. As marcas não ligavam. Os eventos não convidavam. Meses depois, um vídeo dela surgiu. Sem produção. Sem maquiagem. Ela falou sobre aprendizado. Admitiu que havia errado. Que carregava preconceitos que nunca havia questionado. Não pediu absolvição. Apenas reconhecimento do erro. A reação foi mista. Alguns elogiaram a honestidade tardia. Outros lembraram que a consequência só veio quando o erro custou dinheiro e status. Enquanto isso, o CEO seguiu sua trajetória. Não usou o caso para autopromoção. Não citou nomes. Mas reforçou políticas internas, investiu em diversidade real e fez questão de que decisões de parceria considerassem comportamento, não apenas números. O episódio virou referência em debates sobre racismo velado, poder e imagem pública. Não como escândalo momentâneo, mas como exemplo de que atitudes pequenas revelam verdades grandes. A influencer nunca voltou ao patamar que tinha antes. Reconstruiu parte da carreira, em outro ritmo, com outro discurso. Mais cautelosa. Menos arrogante. Mas a história permaneceu. Porque não foi sobre um aperto de mão. Foi sobre quem ela escolheu não enxergar. E sobre como o preconceito, mesmo silencioso, sempre cobra seu preço. E dessa vez, cobrou caro.